Algumas coisas, talvez eu preferia não ter assistido, talvez eu preferia não ter assistido. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre vários lançamentos que eu andei assistindo aí nessas últimas semanas, porque eu fiquei algumas semanas sem postar vídeo por aqui, também sem aparecer lá no meu Instagram. E nesse meio tempo eu assisti muitos lançamentos que a gente teve de filme, de série, na Netflix, no Prime Video e por aí vai. E eu acabei não fazendo vídeo pra vocês sobre, porque eu perdi o timing. Eu achei melhor fazer um vídeo único pra comentar sobre todos os filmes, séries que saíram e eu acabei não fazendo vídeo. A gente comenta sobre todos eles rapidinho, porque eu acho que fazer um vídeo sobre cada um deles não ia me dar um retorno muito bom. E aí, então, um dos filmes que eu assisti foi The Electric State, que foi o filme aí com a Millie Bobby Brown e o Chris Pratt, o filme deles que saiu em março, eu acho, não foi? Na Netflix. Que inclusive a gente teve até a Millie Bobby Brown aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na época ali do carnaval, justamente para divulgar esse filme novo dela. E aqui a gente vai acompanhar então um mundo nos anos 90, em que a tecnologia ficou muito avançada, os robôs começaram a ganhar vida realmente, e pode dizer que eles até ganharam personalidade. E aí eles acabaram, inclusive, tendo uma guerra dos robôs contra os humanos. E aí, então, depois de alguns anos que teve o fim dessa guerra, é que a gente vai conhecer a Michelle, que no meio dessa guerra, inclusive, ela acabou ficando órfã, então agora ela tá morando realmente em um orfanato. E um dia ela recebe a visita de um robô, falando que, na verdade, o irmão mais novo dela está vivo. E aí, então, no filme a gente vai acompanhar a jornada da Michelle, junto com o Kit e mais alguns outros robôs, para poderem descobrir aonde o irmão dela tá e resgatar ele. Na verdade, eu não sabia muito bem o que esperar de Electric State, eu não tinha assistido nenhum trailer. Eu só sabia que nós teríamos a Millie Bobby Brown aí como protagonista e também o Chris Pratt. Mas, assim, eu acabei gostando da abordagem que eles trazem, dos assuntos que eles trazem aqui pro filme, porque eles trazem, então, toda essa questão de tecnologia. E aí tem aquele típico clássico de que a tecnologia ficou muito avançada, o robô ficou muito avançado. E aí com isso veio um cara muito inteligente e achou meio que uma solução. Só que na verdade a solução que ele achou é como se fosse esses óculos que a gente tem hoje mesmo, sabe? Que as pessoas colocam aqui e aí você assiste o jogo. Eu esqueci o nome desse óculos, gente, mas é um negócio de videogame mesmo, que você coloca e aí parece que você realmente tá dentro do jogo, enfim. Acho que é realidade alternativa que a gente fala. Mas, enfim, meio que seria isso, só que ele foi criado anos antes aqui dentro de Electric State. E aí esse cara, que é muito inteligente, que eu nem lembro o nome dele, ele usou isso para poder ajudar na guerra dos robôs contra os humanos, enfim. Só que a questão, e que eles trazem bastante aqui no filme, é que as pessoas acabaram ficando muito viciadas nessa tecnologia. Porque você consegue meio que assim, estar em um lugar trabalhando ou descansar uma parte do seu cérebro, sabe? Fingir ou pelo menos imaginar que você tá ali em uma praia e coisa do tipo. E a gente vê aqui no filme o quanto as pessoas acabaram ficando realmente muito dependentes dessa tecnologia, né? O quanto elas, a maioria, assim, você quase não vê pessoas na rua. A maioria das pessoas tá sempre com aquele raio daquele capacete, fingindo que tá vivendo uma vida que, na verdade, essa pessoa não tá. E eu acho que a grande lição aqui do filme, além de trazer essa crítica sobre a tecnologia, sobre como hoje a gente acaba realmente ficando muito preso, né, em celular, em aplicativos e por aí vai, é o momento mais por final do filme que a gente tem a Michelle falando que, claro, a tecnologia é muito boa, ela ajudou em muita coisa, mas que isso tá impedindo as pessoas de viver. Porque as pessoas não estão tendo contato umas com as outras, elas não estão explorando o mundo, vendo as coisas bonitas do mundo, vendo a vida fora das telas. E eu acho que isso conversa bastante com os dias de hoje. E aí eu precisava falar principalmente sobre a Millie Bobby Brown, porque assim, ela está bem no papel. Ela está bem no papel. Na verdade, eu acho que todos os trabalhos da Millie Bobby Brown, ela está bem no papel. Só que eu sinto falta da gente ter um outro trabalho, um outro filme com a Millie Bobby Brown, que realmente ela consiga entregar a puta atriz que ela é e que a gente vê, por exemplo, em Stranger Things. Todas essas, na verdade, as histórias dos filmes que a gente vê a Millie Bobby Brown fazendo, como foi Donzella ano passado também, é uma história muito básica, sabe? Que você vê muito do básico dela como atuação
E eu acho que tá faltando a Millie Bobby Brown ser escalada para uma história mais potente, que a gente consiga ver mais dela como atriz. Eu gosto, inclusive, da interação da personagem dela com o personagem do Chris Pratt. Eu acho que eles vão criando uma relação legal ali, eles têm uma química legal no filme, mas realmente eu sinto falta da gente ter mais dela, sabe? De ser uma história mais potente pra gente ver o quanto a Millie Bobby Brown também pode ser uma boa atriz e pode entregar um trabalho tão bom quanto o que ela entrega em Stranger Things. Quem é que imaginou que a Kate de Bridgerton e o Hardin de After poderiam render uma história romântica, uma comédia romântica pra gente? Foi exatamente isso que o Prime Video trouxe pra gente em Queimando o Filme. Que aqui a gente tem a Pia como a protagonista, ela tem na casa aí dos 30 anos, e a irmã mais nova dela tá pra se casar. E aí a mãe dela fala, né, que ela deixou ali umas heranças para as filhas, inclusive tem uma herança de joias e afins. E seria muito benéfico para Pia receber essa herança, porque ela tem um estúdio dela ali de fotos, só que esse estúdio dela não tá dando muito dinheiro, não tá tendo muito cliente, então ela tá precisando de cliente, ela tá precisando de dinheiro. E essas joias poderiam render, então, poderiam salvar o estúdio dela. Mas ela só tem direito a receber essas joias se ela se casar. E aí um guru prevê que a Pia vai ter 5 encontros e um dos caras desses 5 encontros é quem vai ser o amor da vida dela e com quem ela vai, né, se casar e enfim. E no meio disso tudo surge um ex-namorado aí da Pia na história e também a família dela vai ter bastante influência para arranjar para ela encontros que são engraçados, divertidos e alguns até são românticos. Gente, ela é uma comédia romântica bem besta, vamos falar assim. Ela é bem besta, ela é bem bobinha, mas ao mesmo tempo ela é muito gostosa de assistir. Só no final do filme, inclusive, que a gente descobre que esse filme, nos créditos do filme, na verdade, que esse filme ele foi inspirado, bem baseado, meio que quase a mesma história que tem num outro filme, que eu esqueci o nome dele agora. Mas assim, ele realmente é aquela comédia romântica água com açúcar, sabe que você meio que já sabe o que vai acontecer. Óbvio que a gente já sabe desde o início que a Pia vai voltar a ter contato e vai acabar ficando com esse ex-namorado dela. Tá falando do Hero Friends com a Simone Ashley. Gente, eles são... Os personagens deles são legais. Eu acho que tem alguns momentos que a Sally fala, pelo amor de Deus, preciso ver eles juntos. Mas tem uma grande parte do filme eu não senti uma química tão boa, tão grande assim dos dois, sabe? Teve muitos momentos que eu olhei e falei, gente, não tá me descendo, eles não estão combinando muito. Eu gostei muito de ver os dois em outros trabalhos, sabe, em outro trabalho bem diferente do que a gente já viu, porque eu acho que até que Bridgerton e After talvez tenham algumas coisas que sejam próximas, mas, por exemplo, a gente vê o Hero Friends como o Hardin, que é aquele personagem extremamente tóxico, então eu gostei de ver ele em outra coisa que não seja aquilo, sabe, que seja só um personagem gostoso de você assistir, que você se apega, que você gosta. Então, eu gostei do filme, mas também não acho que, assim, eu acho que no final do ano vai ser um daqueles filmes que acabou passando batido, sabe? Que você nem lembra que você assistiu. Outro meio que romance, comédia romântica, não sei se dá pra gente chamar assim, que eu também assisti recentemente foi Na Sua Pele, que na verdade, inclusive, eu via no TikTok muita gente falando sobre esse filme. Porque tava todo mundo com o negócio de que é aquele filme do bad boy, em que ele se apaixona pela mocinha, pela patricinha, e aí ele começa a fazer de tudo pra ela, sabe, leva ela em todos os lugares, eles têm encontros românticos, enfim. E, gente, eu esperava mais o filme, na verdade, do que a gente teve. Teve momentos do filme que eu gostei, mas teve momentos do filme que eu só tava, tá bom, vamos acelerar essa história que eu não aguento mais assistir. Por exemplo, o início do filme eu acho que ele é bem confuso, tá? Pelo menos na minha visão, na minha opinião, o início de Na Sua Pele, ele é confuso, ele não é tão bem explicado, a gente entende que o Rue, ele tem algum problema aí do passado, que ele perdeu o irmão, que pelo que eu entendi, parece ser o irmão gêmeo dele, e aí isso gerou um trauma, e ele virou esse cara bad... eu não sei se eu diria bad boy, gente, não sei se eu diria que ele é um bad boy, mas ele tem o estúdio dele ali de tatuagem, né, ele é tatuador, junto com outros amigos dele, e aí eles são aqueles, gente, eles só são aqueles personagens que gostam de ir pra balada, de dormir com várias mulheres. É isso que é o grupinho do Rue com os amigos dele. E tem um cara ali, dentro desse grupinho, que eu acho que ele seria irmão do Rue, que é o Romy, não é esse o nome dele? Eu acho que ele seria o irmão mais velho do Rue, foi o que eu entendi. Mas eu também acho que essa parte... Em alguns momentos você olha e fala, eu acho que ele é irmão do Rue, mas eu não acho que fica bem claro se ele realmente é irmão do Rue ou não. E aí,
Gente, é basicamente isso. E como eles são de mundos muito diferentes, né? Até no final do filme, o Rue fala que, na verdade, ele não tem dinheiro nenhum, né? Não, ele não mente, gente, pra ela em momento nenhum do filme, tá? Mas ele fala pra ela que ele não tem dinheiro nenhum, ele não tem muita coisa pra dar pra ela. O que ele tem pra entregar pra ela é o coração. Não vou mentir, eu gostei dessa frase, tá? Eu achei fofinha. Mas, levando em consideração, assim, o resto do filme, o momento gostoso de você assistir o filme realmente é só nesse momento que eles ficam juntos. Depois, eu acho que é mais ou menos na metade. Que eles ficam juntos, aí tem aquele tipo um videoclipe que tem vários encontros deles ali. A gente conhece um pouquinho mais também aí dos dois personagens. Eles têm vários encontros, enfim. Essa é a parte gostosa. O resto do filme eu achei muitos momentos meio sem pé nem cabeça. Eu achei confuso. Teve muitos outros momentos que eu não senti tanta química assim do Chase Stokes com a Sydney Taylor, que, né, são os nossos protagonistas. Inclusive, esqueci de falar, mas esse é um filme com o Chase Stokes como protagonista, que teve momentos que o casal só realmente não me pegou. Acho que eu gostei deles nesse momento, tipo, do videoclipe, mas no resto do filme eu só fiquei meio, não sei também se eu tô comprando muito os dois aí como um casal. A mãe da Shaw na história, gente, é um caso à parte, viu? Porque, olha, é difícil ali, porque ela fica falando pra Shaw que ela tem que ficar com o Gabe, que é um ex-namorado da Shaw, e que, nossa, ele é perfeito, não sei o quê. E tem hora que ela age assim de uma forma com o Gabe, que parece que, na verdade, quem queria se casar com ele era ela, e não a filha. Então, a mãe dela é bem problemática no filme. Eu sei que esse filme ele é baseado numa série de livros, que é Marketman. Tá até, né, no nome do filme aqui no Brasil, tem aí Na Sua Pele, a série Marketman. E que, pelo que eu entendi, em cada livro a gente conhece um dos amigos ali do Rue, um desses bad boys, e acompanha um romance deles. Foi o que eu entendi. Tanto que o filme termina, a Aiden e o Jet agora vão estar dividindo um quarto, e de que esse também tem um livro aí que seria, né, do relacionamento dos dois. Então eu gostei, em alguns momentos eu achei o casal muito fofo, como eu falei, gente, essa parte, essa fase do Rue falando que ele não tem muito dinheiro, a única coisa que ele tem pra entregar pra Shaw é o coração, é uma parte maravilhosa. É uma fala maravilhosa que toda mulher gostaria de ouvir. Mas grande parte do filme eu só tava, ai, tá, vamos, acelera que eu não tô aguentando mais. Agora, continuando nessa pegada de clichês românticos aí, o principal e gostosinho que a gente teve lançado recentemente, que vocês queriam que viesse falar sobre, é A Lista da Minha Vida. A Lista da Minha Vida foi o filme aí que a Netflix lançou com a Sofia Carson e com o Kyle Allen. Eu já assisti outros trabalhos com os dois, inclusive eles juntos, nesse filme que, em A Lista da Minha Vida, eles estão perfeitos. A Lista da Minha Vida, na verdade, ele vai muito mais para um lado de drama do que para um lado de romance. Mas, na verdade, eu também acho que A Lista da Minha Vida é o drama que a gente tem na história não é, vamos falar assim, à toa. É porque realmente a Alex vai vivendo coisas ali durante o filme, ela vai vivendo coisas ali conforme ela vai recebendo os DVDs, né, e conforme a lista dela que ela tá tendo que seguir, que só são realmente momentos emocionantes, sabe? Não é uma coisa forçada que a gente tem, como, por exemplo, quando ela tá escutando ali os DVDs, né? Quando ela tá escutando, não, quando ela tá assistindo os DVDs que a mãe dela deixou pra ela. Os momentos também de conversas mais profundas que ela tem com os irmãos. De, por exemplo, porque, né, ela meio que se sentia excluída da relação que os irmãos tinham com o pai. Mas os irmãos também se sentiam excluídos da relação que ela tinha com a mãe. Porque sempre foram relações muito únicas e muito diferentes, muito especiais. A gente também tem toda essa questão aí dela como pai, que, gente, assim, eu acho que são muitos momentos que eu ia falar que a gente sente dó da Alex. E eu acho que, de certa forma, a gente sente dó da Alex, mas você realmente se emociona muito, sabe? Que você olha e fala, meu Deus, como que é capaz de ficar tratando a filha assim? Mas a gente sabe que é o que muitas meninas, não só meninas, né? Muitas pessoas passam realmente dessa falta aí de ter o pai na vida e que o padrasto acaba sendo muito mais pai do que o pai realmente. Então todos esses momentos que eu citei pra vocês, eles não são momentos forçados. São momentos que vão acontecendo naturalmente ali dentro da história do filme que a Alex vai vivendo e que são momentos emocionantes de você assistir. Então acho que essa é a principal questão aqui dentro de Elissa da Minha Vida, que tá todo mundo falando que assistiu e que chorou demais. Eu não chorei, mas eu fiquei bem emocionada em muitos momentos. Mas todo mundo tá chorando por isso, porque são momentos que são feitos de uma forma
muito natural, sabe? Que vai acontecendo. Então, apesar de muita gente não gostar de filmes dramáticos, eu não acho que aqui seja um drama forçado pra te fazer chorar. Você chora porque você se compadece, você se conecta realmente ali com a história da Alex e com o que você tá assistindo. O romance da Alex e do Brad, ele é maravilhoso, gente, porque ele é muito bem colocado dentro da história. Caso você não saiba, aqui em A Lista da Minha Vida, a mãe da Alex morre e aí a mãe dela fala que vai deixar a herança pra ela se ela cumprir todos os itens que tem numa lista que ela escreveu quando ela tinha 13 anos de idade. E nessa lista, inclusive, tem ali que ela encontre, né, o amor verdadeiro. Foi o que a própria Alex escreveu quando ela tinha 13 anos. Só que apesar de ter esse item presente na lista da Alex, esse não é o principal da história. O romance da Alex e do Brad não é o principal da história. Esse é um item que tá ali e você fica naquele negócio de, será que ela vai conseguir cumprir? Porque ela só tem 1 ano pra cumprir a lista inteira. E aí fica esse negócio do amor verdadeiro, que você olha e fala, será que ela vai conseguir? Que ela vai encontrar alguém? Será que ela vai cumprir a lista inteira? E a gente vai acompanhando ela cumprindo, né? Ela indo atrás ali das coisas que estão na lista, que inclusive é um ponto, inclusive, que eu gosto do modo como eles colocaram no filme, porque algumas coisas não precisa mostrar, sabe, realmente ela fazendo, como ela aprendendo a dirigir, ela fazendo uma tatuagem, não são cenas que necessariamente você precisa assistir ela fazendo. A gente já sabe como é, todo mundo sabe como que é fazer uma tatuagem. Então, eles só mostram depois ela já com a tatuagem feita, então você vê que realmente ela cumpriu o item. Alguns são mais importantes, que você vê realmente aí ela indo atrás, ela tentando cumprir, mas outros não precisam. E no meio disso tudo, a gente tem muito mais as questões familiares da Alex sendo desenvolvidas do que o romance realmente. O romance tá ali de pano de fundo, ele também é importante na história, mas não é tão importante quanto as questões familiares da Alex. E por isso que eu tô falando que eu acho que o romance dela com o Brad, ele é muito bem colocado. Até porque desde o primeiro momento você olha e fala, beleza, vai ter, né, alguma coisa aí. Muito provavelmente ela vai terminar o filme com ele, porque desde o início você vê que tem alguma coisa, uma faísca saindo ali entre os dois. Mas, em grande parte, a gente acompanha, na verdade, a Alex com outros caras. Inicialmente, ela tá namorando com um outro moço, que eu não lembro o nome dele, mas é aquele que desenvolve videogames. E não significa que ele seja uma pessoa ruim. Nem esse primeiro relacionamento, nem o outro, que ele fala que ele é um macho alfa, né? Que ele é muito alfa dentro de uma relação, enfim. Não significa que esses dois relacionamentos que a Alex teve, que eles sejam homens ruins, que eles sejam homens tóxicos. Na verdade, só não era o cara ideal e o relacionamento para Alex. Porque eles tinham visões e opiniões diferentes de vida do que a Alex tem. Que a gente sabe que o relacionamento certo para ela seria com o Brad. Porque é quem escuta ela desde o início, é quem se esforça ali para ajudar ela em muitos momentos. E eu acho que esse relacionamento dos dois, inclusive, acabou dando para todas as mulheres 4 perguntas que você tem que se fazer pra saber se aquele cara realmente é o cara certo pra você, que é o que mostra no filme, né, quando a Alex fica ali na dúvida de como que eu vou encontrar o amor verdadeiro. E aí, uma das amigas dela, uma das cunhadas dela, fala pra ela, fala, então, sua mãe me ensinou 4 perguntas que a gente tem que fazer, né? Ele é gentil com você, você pode ser você mesmo com ele, você imagina ele sendo o pai dos seus filhos, e tem uma outra que eu não lembro qual que é, mas são 4 perguntas que realmente é o essencial. Sabe, se o cara cumpre esses quatro requisitos, ele é o cara certo. Então eu gostei muito de A Lista da Minha Vida, gente. Ai, gente, todos os filmes com a Sofia Carson, eu pelo menos acho todos eles maravilhosos. Eu falei de filmes aqui com vocês, mas agora pra gente finalizar, eu quero falar de 2 séries que eu também assisti recentemente. E uma das que eu terminei de assistir recentemente foi Demolidor Renascido. Eu sei que há alguns anos atrás a gente já teve uma outra série do Demolidor, que foi feita pela Netflix, que durou de 2015 a 2018, mas eu não assisti aquela série, tá, gente? Eu ainda não assisti. Então, então ela não vai estar valendo aqui pra opinião do que eu vou falar de Demolidor Renascido, que é a série que a Disney Plus lançou esse ano, com o Demolidor também como protagonista. Uma coisa que eu já vou falar que eu gostei muito na série é que eles usaram os mesmos atores, então é como se você estivesse meio que vendo uma continuação da outra série. E um outro ponto que eu quero muito falar. Eu não sei como que era, né, a outra série aí do Demolidor, que foi feita pela Netflix. Mas aqui em Demolidor Renascido a gente não vê tanto o Matt como Demolidor. No começo da série,
acontece um acidente trágico com um amigo ali do Matt, com o Fogg, que ele acaba morrendo, e depois disso o Matt fala que ele não vai mais ser o Demolidor, porque ele ser o Demolidor acabou desencarretando na morte de um dos melhores amigos dele. Então que agora, tudo que ele tiver que resolver, ele vai resolver do modo certo, que é meio que fazendo justiça como advogado, deixando que a justiça aplique o que realmente tem que ser aplicado ali para cada caso e para cada crime que é cometido sem ele matar as pessoas. E ao mesmo tempo que isso, a gente vai ter o Fisk, novamente aqui na história, como o grande vilão. Ele tá tentando se candidatar a prefeito de Nova York, mas ele também tem outros planos ali para os seus empreendimentos próprios e políticos dentro da cidade. Um ponto que eu não citei é que eu acho que talvez, se você não tenha assistido a versão da Netflix, ou, por exemplo, não tenha assistido o Echo, eu acho que isso pode causar alguns buracos aqui na história. Ou você pode ficar com aquela falta de contexto, sabe? Porque eu sinto que essa série do Demolidor Renascido, ela seria continuação de alguma outra série. Aí eu só não sei dizer pra vocês com certeza se é realmente essa série da Netflix ou se seria, por exemplo, em Echo. Porque em Echo, a gente também tem a aparição do Rei do Crime. E eu não terminei de assistir a série da Echo. Então eu não sei se lá o Demolidor aparece e tem, sabe, alguma história que foi terminada aqui ou foi a ponte pra série aqui do Demolidor. Por exemplo, o primeiro momento ali que o Fisk aparece com a esposa fala que o Fisk ficou longe por muito tempo. E você ali fala, ele ficou longe por muito tempo, por quê? O que ele fez? O que aconteceu? Outro momento, por exemplo, é quando vai ter o primeiro confronto ali, verbal mesmo, do Matt com o Fisk também. E aí ele fala que o Fisk fez tal coisa, e se ele voltar a fazer o que ele fazia, o Matt vai voltar a ser o Demolidor e vai acabar com ele. A mesma coisa vale, né, pro Matt, que se ele voltar a ser o Demolidor, voltar a ser um vigilante, o Fisk vai dar um jeito de acabar com ele, enfim. E você fica nessa questão de qual foi a última briga deles. Sabe, você sente uma falta de contexto nessa parte. Por isso que eu tô falando que eu tenho a sensação de que Demolidor Renascido é realmente a continuação de alguma outra história. Eu gostei muito dos episódios da temporada, porque apesar da gente não ter tanto o Matt como o Demolidor, eu sou uma estudante de Direito, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas eu estudo Direito, tô no final aí da faculdade, e em grande parte da série a gente assiste justamente o Matt muito mais como advogado. E eu gostei muito desses momentos da série, muito mesmo, porque eu gostei muito de ver ele como um advogado, como ele lida com os casos, e desculpe a palavra que eu vou usar, mas como ele é um advogado foda. E eu acho que talvez a série, ela tenha vindo pra isso. Eu não sei novamente como que ela na outra série, mas talvez a série tenha vindo pra mostrar que o Matt, ele não é muito bom apenas como Demolidor. Ele também é muito foda como advogado. E tem muitos casos que você vê isso. Eu acho que o caso ali do Tigre Branco é um caso muito bom, que você vê o quanto o Matt consegue realmente, ele, como advogado, ele tem a lábia pra mudar a cabeça ali dos jurados. Eu não sei, não lembro agora se é jurados, mas enfim, mudar a cabeça ali do júri pra acabar declarando o Tigre Branco como inocente. Outro momento ali é de um cara que roubou pipoca doce no mercado, e aí o Matt pega o caso público pra poder defender o cara, e na verdade a pena que o moço ia receber era de 30 dias. Só que o Matt consegue conversar com a promotora e consegue reduzir a pena dele pra 10 dias. Eu achei isso muito top. Então, assim, pra mim, eu que, novamente, sou estudante de Direito, eu gostei muito de ver esse lado do Matt apenas como advogado. Eu sei que não agrada a todo mundo, porque não é todo mundo que quer ver isso. Muita gente tá aqui pra olhar e falar, então, uma série da Marvel, eu quero ver ele como Demolidor, eu quero ver ele como super-herói. Eu entendo isso, mas eu gostei muito. Eu achei que os episódios, eles são muito bem amarradinhos. Porque a gente tem no primeiro episódio esse caso do Fogg, que o Fogg morre, enfim. Só que ele não fica esquecido no churrasco, sabe? Tem um motivo lá no último episódio. Eles explicam o que era esse caso do Fogg, por quem que mandou matar o Fogg, por que ele morreu. Tudo tem uma explicação, sabe? A única coisa que não me incomodou muito, que eu acho que durante a temporada eles vão trabalhando muito para que o Mills seja ali o grande vilão da temporada, seja o grande vilão dessa história, e ele acaba sendo derrotado, pelo menos na minha visão, de uma maneira muito fácil, que eu olhei e falei, nossa, mas já conseguiram derrotar ele, já descobrimos quem ele é, já derrotaram ele,
O que mais vai vir aí na temporada? Sabe? Eu acho que eles realmente pintam ali durante a temporada que o Mills é um cara muito grande, um vilão muito grande, e acaba sendo muito fácil o modo como encontram ele, como a gente descobre que é ele e como derrota ele. Entendeu? Eu sei que o principal da temporada é mostrar principalmente sobre o Fisk e mostrar que o Fisk nunca vai deixar de ser o rei do crime, assim como o Matt nunca vai deixar de ser o Demolidor. Essa personalidade dupla deles sempre vai fazer parte deles e em algum momento sempre vai vir à tona, mas eu realmente só achei que eles construíram um vilão muito grande pra acabar não usando tanto ele assim. Eu fiquei puta com o final do último episódio, porque ficou sem final, né? Vamos falar assim. Não é que ficou sem final, ele deixou um gancho pra segunda temporada, que deve vir só em 2026. Se eu não me engano, a série realmente foi renovada, tá? Então essa temporada só vai vir ano que vem. E eu olhei e falei, pô, assisti tudo isso pra não ter uma luta ali dos dois, que era o que eu tava esperando. Mas tudo bem, porque também a gente aí já tem uma cena pós-crédito, né, nesse último episódio. Que eu não vou falar qual que é a cena pós-crédito, porque a temporada também faz um trabalho muito bom em introduzir personagens que a gente já conhece. Alguns heróis, alguns personagens, para muito provavelmente fazer ligação do Demolidor com outros filmes e outras séries aqui do universo que a gente tá tendo da Marvel, né, dessas fases aí que a gente tá tendo, eles estão começando a juntar também a unir, né, o Demolidor nessa história. Então tem um personagem que aparece aí em um certo episódio que vai dar pra fazer essa conexão com o que a gente tem do universo da Marvel nos cinemas, e enfim. Então eu acabei gostando bastante da série do Demolidor, né, gente? Acabou sendo uma grande surpresa, boa pra mim. Os episódios, eles são grandes, em torno de 50 minutos, mas eu acho que você nem sente passar, porque você fica tão preso ali, pelo menos eu fiquei tão presa em tudo que estava acontecendo, e né, o modo como a história se desenrola, que eu realmente nem senti o tempo passar. Então eu gostei muito da série do Demolidor, não sei se vocês vão concordar comigo. E pra fechar, eu quero falar aí sobre a série Na Estrada com o Ex, que é uma série baseada no livro de mesmo nome da Beth O'Leary, que é a mesma autora de Teto para Dois, inclusive teve uma adaptação de Teto para Dois. Fiz vídeo aqui no canal pra vocês sobre essa série e sobre o livro, porque Teto para Dois eu li o livro e assisti a série, então deu pra fazer essa comparação. E aqui vai meio que acontecer a mesma coisa, só que eu não li o livro, tá? Eu só assisti a série por enquanto. Que o livro tá na minha lista aí de desejos de leitura, mas eu ainda não consegui ler. E aqui a gente conhece a Ed e o Dylan, que eles tiveram um relacionamento aí durante um tempo, só que eles terminaram. E aí eles são convidados para o casamento de uma amiga em comum entre os dois. E no meio do caminho, inclusive, eles acabam se encontrando na jornada, né, para ir até o casamento, no caminho para ir até o casamento, eles acabam se encontrando e acabam todos dentro da mesma van para ir até o casamento. A Ed com o Dylan, com o melhor amigo do Dylan, o Marcos, com a irmã da Ed que tá acompanhando ela, um desconhecido, o Rodney, que falou que é melhor, que é amigo ali, que foi convidado pro casamento também, e a Ed resolveu dar uma carona, entendeu? Só que nessa jornada deles de van até o casamento, a gente vai tendo várias revelações do relacionamento da Ed com o Dylan e o que fez eles dois terminarem. Novamente, não li o livro, mas eu tô reparando que uma característica das histórias da Beth O'Leary é que ela gosta de fazer histórias que os romances e os personagens, eles tenham profundidade, sabe? Parece que é uma característica dela, que acontece algumas coisas que a gente não imaginava que aconteceria, ou a gente não imaginava que faria parte da história daquele personagem. Eu posso dar um exemplo de Teto para Dois, porque lá a gente tem na história da Tiff. A Tiff terminou ali com o namorado dela, com o Justin, e durante a história a gente vai descobrir que, na verdade, a Tiff tinha um relacionamento tóxico com o Justin, porque ela não podia fazer nada, ela não podia usar muitas das roupas que ela mesma que ela gosta, ele não deixava ela usar porque ele sentia vergonha, e várias outras coisas que a Tiff também vai descobrindo conforme ela começa a ter um relacionamento ali com... É Léo o nome dele? Se eu não me engano, mas conforme ela começa, né, a se envolver com um cara novo aí, que é o protagonista do livro, que ela descobre isso. E a mesma coisa a gente tem aqui quer dizer, uma coisa bem parecida aqui com Na Estrada com o Ex, porque durante as revelações que vão tendo, conforme você vai descobrindo a história da Ed e do Dylan, por que eles terminaram e enfim, tem algumas coisas e algumas histórias que são pesadas, algumas revelações, mas aí por parte da personagem da Tiff,
mas eu não vou contar, porque essa eu acho que vale a pena você assistir pra descobrir. Mas essa história, ela vem falar, eu acho que principalmente sobre amizades, e talvez eu acho que amizades tóxicas, principalmente. Porque a gente tem o Marcos ali, que é o melhor amigo do Dylan, eles são amigos desde que se entendem por gente, eles são amigos desde crianças. E aí, quando o Dylan começa a namorar com a Ed, que naturalmente ele começa realmente a passar muito mais tempo com a Ed do que com o Marcos, a gente vê que o Marcos, ele fica triste, ele fica com ciúmes, só que ele faz muitas coisas pra atrapalhar o relacionamento da Ed e do Dylan, e o Dylan não tava reparando nisso, sabe? O Dylan não repara que o Marcos talvez não esteja sendo um amigo bom naquele momento, não significa que ele é uma pessoa ruim, só que também o tanto de, eu ia falar de credibilidade, ou de confiança que ele dá ali pro Marcos, é o que acaba estragando justamente o relacionamento do Dylan com a Ed, porque ele fica meio que toda hora acreditando só na palavra do Marcos, só no que o Marcos está falando, só no que o Marcos traz pra ele e desconfiando da própria namorada dele. Então a gente vê bastante que essa história é bem mais sobre essa parte de amizade tóxica, mas eu acho importante também a gente não levar em consideração só as coisas erradas que o Marcos fez. Eu acho que dá pra gente entender os dois lados da história. É claro que o Marcos fez muita coisa errada e o modo como ele demonstra isso, né, dele estar com ciúmes ou ele estar se sentindo excluído, não é uma coisa, não é uma maneira legal, mas você entende também ali muita das ações dele, você entende o porquê que ele ficou com ciúmes, você entende o porquê que ele tá sentindo falta ali realmente do Dylan. Então eu gostei bastante da série. Ela é uma série, eu ia falar levinha. Ela realmente não é aquela série pesadona, com cenas para maiores de 18. Não, gente, ela não é uma série assim. Só que alguns assuntos, eu acho que os assuntos, eles são assuntos mais sérios e assuntos mais pesados. E por isso que eu tô gostando das histórias da Beth e Larry. Ela mostra que em um romance você consegue sim aprofundar outras coisas e mostrar outros assuntos mais sérios, sabe? Que romance não é apenas aquela coisa fofa e gostosa de assistir entre um homem e uma mulher, ou entre, né, enfim, entre um casal. Dá pra você ter profundidade, dá pra você colocar assuntos sérios dentro de um romance. Então, por isso que eu gostei bastante da série, também queria falar aí sobre Na Estrada com Ex com vocês. Eu quero saber dessa lista aí, o que vocês assistiram, qual a opinião de vocês sobre esses lançamentos também. Deixem pra mim nos comentários que eu quero saber. E a gente ainda vai comentar agora, tá? Novamente sobre os lançamentos, realmente, em tempo real, que a gente tem Thunderbolts pra sair essa semana, a gente tem Lilo e Stitch esse mês e muitas outras coisas pra sair em 2025. Então, pra você não perder mais nenhuma novidade do mundo de cultura pop, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante. E é assim que o YouTube entende que se você gostar desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E assim também que eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo e dá pra trazer mais vídeos assim pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo.